Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, alegria e a paz seja a sua companheira. Hoje agradeço a você pela sua participação no canal. Vamos tratar das etapas históricas da Amazônia. Segundo a historiografia, nós temos 4 etapas bastante definidas. A primeira etapa, a etapa colonial, que é a etapa chamada de exploratória dentro da historiografia paraense. A segunda etapa é a periferia do capital, quando o Brasil se torna submisso à Inglaterra economicamente. A terceira etapa é a etapa imperialista, quando há consolidação do ciclo da borracha e também a crise desse ciclo. A quarta etapa é a etapa capitalista, dos grandes projetos mineradores, extrativistas e agropecuários. Conforme a historiografia paraense, a história da Amazônia pode ser dividida em 4 grandes etapas, ou períodos históricos. Entre eles, o período exploratório, que é o primeiro, que compreende o século XVI, quando ocorre o início da exploração, ao início do século XIX. É o período colonial português, que pode ser abarcado entre o ano de fundação de Belém, 1616, e o início do Império Brasileiro, em 7 de setembro de 1822. Para Leal, o segundo período ocorreu a partir da vinculação da economia tradicional à economia capitalista hegemônica. Isso aí no início do século XIX, quando temos o início da dependência da submissão do Brasil à Inglaterra, que naquele momento é a vanguarda do capitalismo mundial, né? No momento que vai ocorrer o início do ciclo da borracha na Amazônia. Na visão de Costa, a terceira fase ocorreu antes da redefinição da Divisão Internacional do Trabalho, que vai da Segunda Revolução Industrial à Primeira Guerra Mundial. É o chamado período imperialista, que coincide com a crise da economia da borracha no Pará, o taylorismo, fordismo em nível de economia mundial, onde este período vai caracterizar na África e na Ásia o chamado imperialismo ou neocolonialismo europeu. Nesse contexto, é bom lembrar que aqui em Conceição do Araguaia, de onde eu gravo esse vídeo, foi o início da história de Conceição, ou seja, quando Frei Gil criou a cidade de Conceição do Araguaia, no sul do Pará. Para a historiografia, o quarto período vai ocorrer a partir da Guerra Fria, quando se materializa um novo processo de exploração na região amazônica. Foi exatamente a partir do surgimento do golpe militar, quando se consolidou um rigoroso processo de ocupação e urbanização na Amazônia, que teve como resultado um profundo desmatamento da floresta. Com isso, uma nova economia é fundada na região, com os grandes projetos, esses projetos minerais, agropecuários, extrativistas e assim por diante. Na visão de Leal, o processo histórico desencadeado aqui na Amazônia ou sobre a Amazônia, em 4 facetas bastante diversas, teve uma funcionalidade, ou seja, a acumulação capitalista. Qualquer que seja, na visão do autor, a pergunta, a problemática, a questão a ser estudada na Amazônia, a acumulação capitalista prescinde de uma visão de totalidade, o que remete a uma compreensão total da sociedade do capital. Enfim, para Veiga Costa, essa conjuntura, essa estrutura apresenta a Amazônia historicamente dentro de um contexto de acumulação do capital, que se particulariza na forma da apropriação
da região. Ou seja, a história da Amazônia é marcada pela exploração e pela dominação do capital em suas diversas etapas. É isso aí, aquele abraço, muita luz e que a paz seja sua amiga. Um joinha e vamos que vamos.